Você já parou no meio de vídeo sobre a reforma tributária, sentindo que quanto mais você assiste, mais confuso você fica? Você tenta acompanhar, lê uma notícia aqui, assiste um vídeo ali, mas no fim do dia, a sensação é a mesma. Você não sabe nem por onde começar. E o pior, você começa a achar que o problema é você, não é isso mesmo? O problema não é você, é o caminho que o mercado está te oferecendo. Uma pós-graduação de 1 ano para você aprender em 1 ano, uma coisa que você pode aprender rapidamente. Você também fica vendo vídeos soltos, split de pagamento, CST, não cumulatividade plena. Cada um explica um detalhe da reforma tributária, mas nenhum deles mostra tudo como se conecta essas informações. É igual você montar um quebra-cabeça sem saber qual que é a imagem. Você encaixa uma peça aqui e outra ali, mas no fim não faz nada sentido, porque você não entende o que está acontecendo. O mercado está te vendendo peças soltas quando você precisa enxergar o desenho todinho. Eu sou contador e quando a reforma tributária foi aprovada em janeiro de 2025, eu imprimi a lei, encadernei e comecei a estudá-la todos os dias, antes do meu escritório abrir e antes de qualquer cliente ficar ligando para pedir alguma informação. No começo de cada página, parecia que eu estava aprendendo hebraico, mas eu não parei. Quanto mais eu avançava, mais eu percebia que a confusão que eu sentia não era uma fraqueza, era só porque eu não conseguia entender a sistemática. E foi quando eu comecei a ver a lógica de trás de todos aqueles números, né? A reforma começou a fazer muito mais sentido. E foi aí que eu percebi que o problema nunca foi você, foi a ordem que você está tentando aprender a reforma. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, por que o caminho que a maioria das pessoas está seguindo não funciona. Segundo, qual a lógica central que conecta todos esses temas da reforma tributária. E terceiro, por que o conhecimento que você tem é exatamente o que você precisa para aprender a reforma rápido. Existe o caminho mais curto do que você imagina e ele começa agora. Deixa eu te mostrar porque esse caminho que você está adotando agora, ele é equivocado. O primeiro erro é você buscar entender detalhes do sistema. Split de pagamento, CST, Ciclastri, eles são todos detalhes muito importantes. Só que eles sozinhos não fazem sentido nenhum. Você tem que entender, antes disso, a lógica que conecta todos eles. Sem essa lógica, cada detalhe aumenta ainda mais a confusão em vez de diminuir. O segundo erro é que você não precisa jogar tudo que você aprendeu fora. Essa informação é falsa, e mais do que falsa, ela é muito injusta. São anos de conhecimento acumulado, e esse conhecimento é que vai te fazer aprender a reforma tributária rápida. Você não precisa voltar no início de uma viagem quando você erra uma rota. Imagine que você está saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro, e de repente você começa a ver um monte de placa de Belo Horizonte. Você errou a rota. Você não precisa ir voltar em São Paulo. Você vai direto de onde você está para o Rio de Janeiro. E é exatamente isso que a reforma tributária exige de você. É só ajustar a rota. Existe um conceito que vai te ajudar muito. Eu chamo ele de margem fiscal. Eu não vou explicar ele aqui no detalhe, porque é um conceito que merece uma aula específica para ele. Mas quando você entender esse conceito, muitas peças da reforma vão se encaixar. Uma lógica que está mais próxima do que você imagina. E esse conteúdo faz sentido para você, dá o like aqui. Isso ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas que têm a mesma dúvida que você. Porque essa sensação de estar perdido com a reforma não é só você. Muita gente também está assim. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais rápido a gente ajuda a resolver essa questão. Então, deixa eu resumir para você o que você aprendeu hoje. Primeiro, você não consegue aprender a reforma tributária tentando entender um detalhe ou outro sem entender a sistemática. Segundo, o mercado está te oferecendo caminhos fragmentados, em muito detalhe e pouca conexão. E terceiro, existe uma lógica por trás de tudo. E o seu conhecimento atual é o que vai te levar até esse entendimento necessário. Imagina você sentando com um cliente, olhar para o balanço dele e dizer com segurança que vai mudar o quanto que vai mudar logo ali em 2027. Isso sem travar, sem enrolar, sem precisar de consultar nada. Esse contador já existe, tá? E o que falta nele não é capacidade, é só a clareza. Só um pouquinho de mais de clareza e ele já está lá. Então, me segue aqui, porque nos próximos conteúdos eu vou te mostrar exatamente como chegar lá. Um passo a passo, sem juridiquês, sem pular etapas, e você precisa aprender tudo de uma vez só. Precisa aprender na ordem certa. Vamos junto nesse furacão de informações que é a reforma tributária. Você não está sozinho.